Estando aqui, tá saindo minha voz aqui, tava com o microfone aberto. E Val, essas músicas, hein, meu? Lindas. Deus te abençoe, meu irmão querido. Irmãos e irmãs, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Lucas. Nós vamos ler nessa noite, capítulo 23. A cena da crucificação, Lucas capítulo 23, a partir do verso 32. Lucas 23, 32 ao verso 39. Diz assim o evangelista, descrevendo essa cena tão dura e tão difícil que Jesus estava enfrentando. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, dividiram as roupas dele, lançando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Deixe-o salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se dele, também zombavam. Oferecendo-lhe vinagre, disseram: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, estamos na Tua presença nessa noite, diante da descrição dessa cena de tortura, dessa cena tão terrível, e a gente te pede que as Tuas palavras, trazidas a nós através de Lucas, possam ecoar na nossa alma. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ilumine nessa noite, para aprendermos a perdoar como o Senhor. É o que eu peço por mim e por todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, nós somos cristãos. Nós nos auto-intitulamos cristãos, discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré. Jesus, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso Salvador, como nós tanto e tanto dizemos. E um dos maiores, se não o principal ensinamento que Jesus tem para todos nós, é o perdão. É o perdão. É muito estranho, é muito esquisito, é muito contraditório a gente se intitular discípulo de Jesus de Nazaré e a gente não pensar a questão do perdão de maneira séria, de maneira profunda, de maneira bastante real, bastante verdadeira na nossa vida. O perdão, ele precisa necessariamente fazer parte de quem nós somos. A dificuldade em perdoar, a dificuldade em liberar perdão, a dificuldade em lidar com questões difíceis, quando outras pessoas nos atingem, a forma como a gente reage diante disso, diz muito sobre a qualidade da nossa fé, a qualidade do tipo de espiritualidade que a gente vivencia. E o que é perdoar? O que é manifestar perdão? Obviamente, vocês sabem que isso não significa esquecer, não significa ser alienado, não significa ter amnésia.
A gente não esquece o mal que fazem para a gente. Agora, quando a gente genuinamente, a gente perdoa, a gente adentra o território do amor, de um amor desprendido. Quando a gente perdoa e a gente navega nesse oceano de graça, de amor, de misericórdia, a gente consegue viver de um jeito adequado, de um jeito cristão, diante daquilo que fizeram contra nós. Porque as pessoas no mundo, elas não são um bando de anjinhos. A gente está vivendo a vida, mas tem gente que faz coisas contra nós na jornada e na caminhada da vida. Tem gente que fala contra nós. Tem gente que mente sobre nós. Tem gente que nos calunia. Isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer na família, isso pode acontecer em inúmeros círculos relacionais. Nós na vida, nós somos passíveis de sofrermos ataques de pessoas, de sermos agredidos, violentados, fisicamente, obviamente, mas verbalmente. Nós somos passíveis de sermos decepcionados por pessoas. Gente que é nosso amigo, nossa amiga, irmão, às vezes de sangue, ou irmão não de sangue, gente que a gente ama, gente que a gente caminha, gente que a gente namora, gente que a gente casa, e a gente deposita expectativa, a gente deposita amor, a gente deposita tempo, a gente deposita a nossa alma. E essa outra pessoa nos decepciona, nos magoa, nos fere, nos agride e coisas do tipo. O perdão é saber lidar com isso. É saber lidar com esse ataque, essa agressão, essa violência para conosco. E a maneira como a gente lida com essas questões, e se a gente perdoa, é o que define se nós somos de fato pessoas identificadas com Jesus. Identificadas com Jesus. Na medida em que a gente diz que a gente é a habitação do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, deveria ser natural a gente perdoar. Deveria ser algo que faz parte dessa nossa nova natureza. Mas longe de mim aqui querer romantizar a coisa, né? Porque a gente sabe que a depender do nível de decepção, de agressão, de violência que a gente sofre de outra pessoa para conosco, perdoar é difícil. Perdoar é muito difícil. A gente consegue imaginar a possibilidade de tragédias acontecerem com a gente. Alguém que assassina um ente querido nosso. Já imaginou você perdoar o assassino de um filho? O assassino de uma filha? Já imaginou você perdoar aquele que te roubou? Esses dias eu estava falando com o irmão da igreja, e faz umas 2 semanas que a gente teve 2 pessoas que furtaram a nossa comunidade pulando aqui o muro. Foram presos. Eu estava falando com esse irmão, falando assim, será que a gente perdoa eles? Será que a gente os ama? Eles nos roubaram. É isso que define se nós somos de fato discípulos de Jesus. Agora, é fácil perdoar? É dificílimo, é dificílimo. O que o Espírito faz em nós e precisa fazer em nós para nos conduzir rumo a um desprendimento tal que faz a gente liberar perdão para aquele que nos ofendeu? Como, irmão e irmã, a gente se livra da cilada do ressentimento? Sabe o que é ressentimento, né? É você ficar curtindo esse ódio, curtindo essa raiva, curtindo essa vontade de se vingar. Quantas histórias você conhece, eu conheço, de pessoas que durante anos e mais anos estão sem se falar com alguma pessoa em específica.
e ela vive naquele ressentimento, naquele ódio, naquela tristeza. Como que a gente faz para não sucumbir diante das mágoas que podem roubar a nossa paz? Como a gente faz para não ser possuído pelo desejo de se vingar daquele que nos bateu, daquele que nos agrediu, daquele que nos roubou, daquele que nos furtou? Como? Jesus, ele está numa cena que está sendo descrita pelo evangelista, acho que uma cena assim terrível, terrível. Uma cena de tortura, uma cena de violência, uma cena de agressão, uma cena em que os pregos da crucificação estão entrando dentro de suas mãos, nos seus pés. Uma cena cheia de sangue, uma cena cheia de zombaria. O pessoal tirando sorte com as suas roupas. Outros evangelistas falam da coroa de espinhos. Colocam uma plaquinha, Rei dos Judeus, de uma maneira absolutamente irônica. Você não é o rei dos judeus? Você não é esse que está falando? Então se salva. Faz alguma coisa. Salva a gente. É zombaria. Zombaria por parte dos soldados. É uma morte resultado de uma aliança entre o poder religioso do judaísmo da época de Jesus e de Roma. Lembra do Pilatos? Eu lavo as minhas mãos. O povo pedindo Barrabás e deixando que o inocente fosse crucificado. Já parou para pensar quantos algozes Jesus tem nessa cena? É o povo, é Roma, são os religiosos, são os soldados, até o bandido na cruz do lado dele está tirando uma com Jesus. Você não está falando que você é o cara, então salva a gente, salva-se a si mesmo, faz alguma coisa. É zombaria pura. Jesus está vivendo esse momento da mais aguda dor emocional e física. Física. Parou para pensar o que é um prego entrando na tua mão, você sendo dependurado numa cruz, gente. Isso é tortura, isso é uma morte terrível, isso é uma morte agonizante. É um negócio desumano. Para pensar um pouquinho que as nossas legislações globais, de maneira geral, pelo menos no Ocidente, não permitem uma coisa dessa. Não é sequer tolerável. Até em países aí que tem pena de morte, não se cogita uma morte como essa. E todo mundo ali assistindo em praça pública aquele espetáculo sangrento, aquele espetáculo terrível de dor desse homem, de Jesus de Nazaré, morrendo. E aí, o que acontece? Lucas diz para a gente que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Obviamente, quando Jesus diz isso, Ele não está tirando a responsabilidade daqueles que estão produzindo aquela morte. Com certeza não é disso que se trata. Jesus não está transformando todos os seus algozes em vítimas. Jesus não está transformando todos os seus algozes, sabe, em pessoas ali inocentes, que não estão tendo noção do que estão fazendo. Obviamente a liberdade dessas pessoas em executar aquele ato, ela tá garantida aqui. Agora, o que significa Jesus dizer e clamar ao Pai por perdão desses que o violentam? Isso significa um grau elevadíssimo de sensibilidade da parte de Jesus para com esses. Isso significa um grau de capacidade de entender o ser humano e a natureza humana que está diante dele.
Isso significa um profundo amor, um amor em estado bruto, que nós temos dificuldade de compreender, de assimilar, de entender, de fazer isso caber na nossa cabeça, mas é um ato de amor assim, profundíssimo, que Jesus está manifestando. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem nesse momento, nessa cena, nessa aflição emocional e física. Significa perdão, significa graça, significa misericórdia. Manifesta a partir da vida de Jesus de Nazaré. Significa um ser humano que não sucumbiu diante do rancor, que não sucumbiu diante da dor, da aflição daqueles que estão causando isso, que não sucumbiu diante do desejo de vingança, que não sucumbiu diante da amargura, do ressentimento. Significa alguém que talvez, pessoa que conseguiu desafiar toda a nossa lógica, conseguiu desafiar todo o nosso sistema meritocrático, conseguiu quebrar o sistema a partir de um novo modo de pensar a realidade, a vida, a humanidade. Jesus, ele foi essa pessoa que conseguiu fazer isso. E nós nos dizemos discípulos de quem? De Jesus. Desse que nesse momento disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Irmão, irmã, como que a gente perdoa como Jesus? Como que a gente vive isso que Jesus está nos ensinando a viver? Como que a gente se torna pessoas capazes de discernir, de conseguir internalizar isso na nossa vida e praticar isso com consistência? Como? Como? Obviamente isso é um ato do Espírito em nós, não tenho dúvida disso. Mas quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, tem tantas coisas aqui potentes nessa frase, nessa fala. E é sobre esse trechinho, desse trecho que nós lemos, que eu quero meditar com vocês nessa noite, tentando responder essa pergunta: como a gente perdoa como Jesus? Como que a gente perdoa como Jesus? Primeiríssimo lugar, obviamente, entendendo que Jesus, Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. Se você de alguma maneira vive a sua vida religiosa, vive a sua espiritualidade, manipulando Deus, manipulando a linguagem religiosa, manipulando o texto bíblico, para transformar Deus em um Deus de vingança, em um Deus que vai lutar por você e vai destruir os seus inimigos, em um Deus que é por você e é contra todo mundo que não é a favor de você. Se você está operando na sua cabeça, no seu imaginário, no seu coração e na sua alma, entendendo que Deus, Ele é tipo um general de guerra, que vai te proteger e vai matar todos os seus inimigos, irmão, irmã, você está seguindo um Deus errado, um Deus diferente daquele que está revelado em Jesus de Nazaré. Ele é o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo, Ele é o nosso mestre. E se Ele é o nosso mestre, isso significa que nós temos que amar os nossos inimigos, que nós temos que perdoar os nossos inimigos. Isso significa que o olhar que nós temos que ter para com aqueles que nos atingem, não é um olhar de violência, não é um olhar retributivo, não é um olhar vingativo, não é um olhar odioso, não é um olhar ressentido, não é um olhar de quem clama, sabe, para um Deus da guerra, ou clama para Jesus, mas na verdade está tipo orando para Thor. Sabe quem que é o Thor, né? Quem assistiu aqui o filme da Marvel, do Thor? É o deus nórdico lá com o martelinho que lança poder do martelinho nos outros.
A gente não cultua Thor. Jesus não é Thor. Deus revelado em Jesus não é Senhor de guerra. É o príncipe da paz. É aquele que nos ensina a amar. É aquele que no momento, no ápice da sua dor diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Se você está dentro de você, na hora que o teu chefe pisa no seu calo, na hora que aquele parente fala uma fofoca de você, na hora que o irmãozinho da igreja faz alguma coisa que você não gostou, e você chega na sua casa, dobra o seu joelho: Senhor, manda fogo do alto para consumir aquela criatura que o Senhor colocou aqui. Irmão, eu vou ser bem sincero para você. Você é de outra religião. Você não é da minha religião. Você é outra fé. Você é outro Deus. Você é outro tudo. Tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Estão entendendo a gravidade da coisa? Esse negócio de tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Você me bateu, você me prejudicou, mas a minha hora vai chegar. E a hora que eu estiver no palco brilhando e você estiver lá, vai ter sabor de mel. Gente, isso é outra religião, isso é outra fé, isso é outra coisa, isso é outra lógica, isso é outra coisa. Não tem nada a ver com Jesus. Ele é o nosso mestre. Eu me lembro, nossa, uma das experiências mais tristes da minha vida. Eu fui professor de seminário tradicional durante muitos anos, né? Em uma das minhas experiências em sala de aula, teve uma vez a gente estava falando sobre algum assunto teológico, etc. E aí eu perguntei para os alunos assim: vocês estão aqui sendo preparados para se tornarem ministros religiosos. Vocês vão ser pastores, pastoras. Vocês vão trabalhar, vocês vão ter responsabilidade, vocês vão estar à frente de uma comunidade religiosa, vocês têm obrigações, vocês têm compromisso ético, tem tantas coisas importantes. Quem aqui é a favor da paz? Quem aqui vai lutar para estabelecer paz no mundo? Aí alguns levantaram a mão, daí um não levantou a mão. Eu falei: você não é a favor da paz? Ele falou: não, pastor. O Apocalipse fala que vai pegar fogo, o outro texto fala que vai ter guerra. Eu não posso, o negócio não vai ter paz, não. Eu não quero saber de paz. Falei: meu Deus, gente. O nosso mestre é o príncipe da paz. O nosso mestre é aquele que, enquanto os cravos estão perfurando suas mãos, seus pés, seus ossos, enquanto ele está sendo dependurado no madeiro como um maldito, enquanto o pessoal está brincando com as roupas dele, enquanto ele está nu, ensanguentado, e todos estão caçoando dele, e de uma maneira injusta, ele está vivendo aquela experiência de tortura. Ele é aquele que vira para todos os seus algozes e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso mestre. Você vai receber tapa na cara. Você vai ser furtado. Nós seremos machucados. Nós seremos feridos nesse mundo, gente. Vocês sabem disso. A vida não é uma estradinha colorida, toda bonitinha, que a gente vai passeando e tudo vai acontecendo do jeito que a gente quer. Na vida a gente tem aflição, disse esse mesmo mestre. O que você vai fazer com seus algozes? Com aquela pessoa na universidade, na escola, que zomba de você, que conta mentiras de você. O que você vai fazer com aquele teu vizinho complicado? O que você vai fazer com o teu parente? O que você vai fazer com o irmãozinho que você não gosta, com a irmãzinha que você não gosta? Como você vai agir? Haja como Jesus. Tenha Ele como teu exemplo. Como teu exemplo. Essa é a primeira coisa. Como perdoar? Tenha Jesus como exemplo, né? Mas
vamos aprofundar um pouquinho mais, que não basta só dizer tenha Jesus como exemplo. Vamos tentar entender como Jesus é, como Jesus ele raciocina, como ele pensa. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Ele se volta para o Pai. Ele se volta para Deus. E o Deus para quem ele se volta é um Deus em quem ele confia, que tem perdão para fornecer para esses algozes. O Deus que Jesus crê, o Deus para quem Jesus ora, é o Pai. E o Pai é alguém que é o detentor de graça, é o detentor da misericórdia. Ele é a graça, Ele é a misericórdia. Porque não existe, a graça não é um negocinho, um poderzinho que está guardado em algum lugar. A misericórdia não é um poderzinho que está guardado em outro lugar. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é perdoador. É da índole, é da natureza de Deus, o Pai, ser alguém que perdoa. E Jesus, ele se volta para o Pai porque ele confia que esse Pai tem poder para curar, para perdoar essas pessoas terríveis que estão fazendo isso com ele. Jesus, ele confia que o Pai, ele na sua misericórdia, vai manifestar cura na vida destes. Jesus confia que o Pai, na sua misericórdia, vai sarar a vida desses seus algozes. Jesus, ele tem esperança, expectativa, que a misericórdia divina é poderosa para mudar e transformar a vida desses algozes. Jesus confia, acredita, deposita toda a sua expectativa que o Pai é alguém cuja misericórdia que emana dele é capaz de transformar a vida das pessoas. Olha, eu estou cansado de ver dentro das comunidades religiosas, nas falas, nos diálogos que eu tenho, gente que não confia na misericórdia, gente que não confia no amor, gente que não confia na graça, gente que não confia no perdão, que acha que as pessoas vão mudar na medida em que você bate nelas, na medida em que você grita com elas, na medida em que você julga elas, na medida em que você bota o dedo na cara e fala: você é o pecador, você vai para o inferno. Gente que confia no medo. Perceba a fala de Jesus diante daquele cenário. Jesus não podia ter dito: Senhor, Pai, eu confio na tua justiça. Jesus podia até ser puritano, assim, no sentido de elaborar sua fala, dizendo assim: Senhor, eu não quero me vingar deles. Ai, mas o Senhor vai lá e se vinga, vai. Ele podia ter falado isso. Ele podia ter citado o texto bíblico para isso. Mas Jesus, ele confia, ele acredita no amor divino. Ele acredita no perdão divino. Pai, perdoa-lhes. Por que ele pede para Deus? Porque ele acredita que o poder de Deus, o poder do perdão de Deus é potente o suficiente para alcançar aquelas vidas, aqueles algozes. Portanto, irmão e irmã, na hora que você for agredido, na hora que você for agredida, na hora que você estiver numa situação em que você se pergunta: eu perdoo ou não perdoo? Você tem que pensar o seguinte: que o Deus que nós cremos é um Deus que trabalha a partir do seu amor. Você tem que acreditar que o perdão que você vai manifestar para aquela vida é poderoso, através da obra que o Espírito vai fazer em você, para aquela vida ser restaurada, ser transformada, sabe, ser constrangida de alguma maneira, e isso produzir algum tipo de fruto. A gente precisa confiar no amor, não confiar no medo. Gente, igreja não é um lugar, sabe, de adestramento espiritual. Igreja não é um lugar que você vem para cá para ouvir uma mensagem que vai te adestrar, mediante o medo, a manipulação, mediante, sabe, a pressão,
mediante palavras que vão produzir em você, puxa, agora o pastor ele vai ver que eu estou fazendo, eu tenho que me consertar, eu tenho que me ajeitar, eu tenho que fazer isso, senão o irmãozinho vai me julgar, senão o outro vai ver, senão o dedo apontado para mim, senão... Que isso? Que isso? Olha, isso é coisa de cãozinho, sabe? De adestrador, não é? A gente não é cão, a gente é gente, nós somos humanos. E a forma como Deus, Ele cura a gente, Ele sara a gente, Ele nos muda, nos transforma, não é com medo, é com amor, é com graça, é com a graça que nos alcança, é com a misericórdia que nos alcança. É isso que nos sara, é o abraço amoroso de Deus que transforma a nossa vida. Portanto, na hora que você está caminhando e alguém dá um tapa na tua cara, alguém te obriga a andar uma milha, alguém te humilha, alguém te prejudica, se você é um discípulo desse Jesus, você tem que pensar o seguinte, que o que vai contribuir com essa outra vida é o teu perdão, é a tua capacidade de amar perdoando. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como que a gente perdoa como Jesus? A gente perdoa confiando no amor divino, no mesmo amor divino que Jesus confiava. E em terceiro lugar, a gente perdoa como Jesus perdoava, tendo sensibilidade para com o humano. Sensibilidade para com o humano. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, eu já disse que isso não significa que Ele está tirando a responsabilidade do ato que eles estão tendo. Mas significa também que Jesus, Ele é capaz de enxergar naquele soldado romano que só aprendeu a matar, que só aprendeu a torturar, que só aprendeu a odiar, justamente uma pessoa agressiva. Ele é capaz de olhar para a natureza humana e entender que esses que o estão agredindo são pessoas que não amadureceram, que não cresceram, que não evoluíram enquanto gente, enquanto ser humano. São pessoas que estão vivendo ainda de maneira atrasada na sua humanidade. Porque venhamos, né, gente? Eu não sei como que é o seu casamento, mas a gente vê histórias, sabe? De um marido provocar a esposa, da esposa provocar o marido. Já viram isso? Alguém já viu? Ninguém viu. Não acontece em nenhum lar, né? Não acontece em nenhuma casa, né? De um coleguinha na escola provocar o outro, de um provocar o outro, etc. De família, rusgas, indiretas, palavras ácidas. Ninguém viu isso aí? Caramba, vocês estão indo quase para a glória, daqui para a carruagem de fogo de Elias, hein? Misericórdia. Gente querida, a gente sabe muito bem que essas coisas acontecem cotidianamente em famílias, em comunidades, no trabalho, sabe? Aquele e-mail que você tem que responder e você não responde só para provocar o colega lá, para mostrar que é você que manda. Sabe que isso acontece? Sabe o que é isso? Isso é infantilidade. Isso é gente que não cresceu, é gente que não amadureceu, é gente que é uma criança, enquanto ser humano no sentido ruim, né? Criança é coisa maravilhosa, mas não amadureceu enquanto gente, não se humanizou. Gente que vive dentro disso, fazendo essas birrinhas, é gente que não evoluiu. E Jesus está percebendo aqui quando Ele diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus está percebendo que estes seus algozes são pessoas que não cresceram na sua humanidade. Ele é capaz de perceber a infantilidade, a maldade, a perversão, a incompetência enquanto humano desses religiosos. Sabe, o quão falido é esse império romano, o quão falido é César, o quão falido são esses que são soldados que jogam sorte com as suas roupas. Ele é capaz de perceber isso, de discernir isso, que são seres humanos que ainda não caminharam o suficiente, não cresceram o suficiente para se tornarem gente.
Essa é a sensibilidade de Jesus. E a sensibilidade também de perceber que cada ser humano que está diante dele tem uma biografia, tem uma história. Ou vocês acham que alguém que entra numa igreja para roubar um pedaço de metal, para sair ali fora, usar crack, usar droga, vendendo aquilo ali, daqui 4, 5 horas volta para tentar pegar mais alguma coisa, para voltar para usar alguma coisa a mais? Você acha que a pessoa, é lógico que ela tem a responsabilidade dela, é óbvio. É óbvio. Mas simultaneamente não tem uma biografia, não tem uma história, não tem uma família desestruturada, não tem uma mágoa, não tem uma dor, não tem um ressentimento, não tem alguma coisa disfuncional, não tem alguma coisa drástica que pode ter acontecido e a vida foi conduzindo e levando essa pessoa através de variáveis, são incontroláveis para esse tipo de situação triste, desumana, em que a pessoa está, sabe, fora de si. Jesus tem a sensibilidade de perceber que cada ser humano tem a sua história. Aquele parente que te persegue, meu irmão e minha irmã, você tem que parar um pouquinho, sabe? E refletir, por que ele é assim? O que aconteceu? Por que ele age dessa forma? O que aconteceu nessa vida, nessa biografia, nessa história? Ah, pastor, mas eu conheço alguém que passou por uma vida terrível e se deu muito bem. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas isso é exceção. Porque quando você vive numa família desestruturada, em uma família que você não recebe amor paterno, você não recebe amor materno, em que está tudo uma bagunça, você não tem estudo, você não tem cultura, você não tem educação, você não tem nada de nada, você não tem limite. Você acha que vai dar uma vida boa? A regra não é essa, a regra é que vai dar uma vida ruim. Essa pessoa vai se constituir enquanto ser humano de modo absolutamente descompensado em várias áreas da sua vida. Várias áreas da sua, cognitiva, emocional, social. E nós, para a gente saber perdoar como Jesus, a gente tem que ter sensibilidade com o ser humano e entender que existem variáveis incontroláveis que condicionam quem nós somos hoje. A gente tem que entender isso. Entender que enquanto a violência está imperando, gente, no mundo, vocês estão acompanhando o que está acontecendo em Israel e no Irã? Vocês estão vendo a chuva de míssil de um lado para o outro? Prédio sendo destruído? Gente, isso é gente que não conseguiu evoluir. É gente que não consegue sentar e conversar. Essa é a natureza humana, infelizmente. Mas é isso que está acontecendo. Essa violência que impera, essas guerras loucas, insanas, injustificáveis. A indiferença que impera no nosso mundo. São cenas e mais cenas grotescas que nós temos assistido de coisas absurdas acontecendo no globo. Nossa, gente, vocês me perdoem, eu juro para vocês que não tem nada a ver com política, com ideologia, mas quando você vê aquela Gaza devastada, aquele povo que sobrou diante daqueles escombros, né? Aquela situação lamentável, cheia de cimento ali destruído, sendo empurrada de um lado para o outro. Aquela panela, aquela comida sendo jogada em qualquer lugar, assim, para a pessoa poder sobreviver. Não é um negócio insano? Como que a gente perdoa isso? Se fosse a gente vivendo aquilo, se fosse a nossa família padecendo aquilo, se fosse o nosso filho ali, explodido por uma bomba. A gente sem conseguir sair daquele lugar, sem conseguir ir para lugar nenhum. Estão entendendo? Como que a gente perdoa isso? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Jesus está querendo dizer com isso? Eu penso que Jesus está querendo dizer para a gente que existe muita gente ainda no mundo que, embora os seus lábios possam falar que gostam, que amam Deus, nada conhecem de Deus. É gente que não cresceu enquanto ser humano. É gente que não amadureceu enquanto gente.
E se a gente quiser ser capaz de perdoar como Jesus perdoa, meu irmão e minha irmã, a gente vai ter que ter a sensibilidade de perceber em algozes desse planeta Terra gente infantil. Gente que não sabe conversar, só sabe apertar botão para lançar míssil. Gente que só sabe ser violenta. Gente que precisa de Deus, gente que precisa de sensibilidade, gente que precisa de amor no coração. Como que a gente perdoa como Jesus, sendo sensível acerca do ser humano? Como que a gente perdoa como Jesus, sendo sensível também acerca de nós mesmos? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Como que a gente é capaz de manifestar esse tipo de perdão? Nós não somos Jesus. Nós somos pessoas que estamos nesse processo também de crescimento enquanto seres humanos. A gente só vai ser capaz de perdoar aqueles que nos maltratam, que nos violentam, que nos afetam, que nos agridem, somente quando a gente entender que nós também estamos num caminho de crescimento, de amadurecimento, de melhoria enquanto seres humanos. Somente quando nós tivermos a humildade para reconhecer que nós também ferimos, que nós também maltratamos, que nós também atacamos, que nós também agredimos, nós teremos a capacidade e a sensibilidade também para poder manifestar esse perdão. Porque a gente precisa entender e nos conhecer. Nós precisamos nos autoconhecer e entender que esse ser humano que a gente está falando aqui não é um negócio abstrato. Somos nós. Somos nós. A gente tem aquela canção do Renato Russo, que diz assim lá em Pais e Filhos: você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, e isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Renato Russo acho que conseguiu de uma maneira belíssima mostrar quem somos nós. A gente critica os outros, a gente fala dos outros, e a gente se esquece de olhar que nós somos crianças. Que a gente está pensando ainda em quem a gente vai ser quando crescer. A gente joga a culpa nos nossos pais, a gente joga a culpa na igreja, a gente joga a culpa no mundo, joga a culpa no chefe, mas a gente se esquece de olhar para a gente. Nós somos crianças. Nós estamos aprendendo. Nós estamos amadurecendo. Ou também como diz a canção do Belchior, ele diz assim: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Como os nossos pais. A gente só vai conseguir perdoar como Jesus perdoa na medida em que a gente tiver humildade para reconhecer que a gente também não é tão evoluído assim. Que a gente não se humanizou tanto assim. Que a gente ainda não cresceu na fé tanto assim. Que a gente tem chão, para caminhar. Que ainda falta muito. Que às vezes a gente se acha tão bom, nossa, tão evoluído, tão espiritual, tão crente, tão santo. Aí você vai ter dificuldade de perdoar como Jesus perdoa. Mas na medida em que você perceber que você carece do perdão divino, que você carece de amadurecimento, que você carece, sabe, de muita coisa para melhorar, na hora em que você sabe baixar aquela bola, na hora que você sentar, na hora que você parar para se enxergar, aí sim, a gente vai ter a sensibilidade de olhar para aquele que nos bate, e entender que ele não cresceu, mas a gente vai fazer e manifestar esse perdão sabendo e com a sensibilidade que nós também ainda temos muito chão para crescer, que podia ser a gente batendo. Podia ser a gente apertando o botão para lançar um míssil. Podia ser a gente torturando. Podia ser a gente maltratando. Podia ser a gente sendo cínico, sendo ácido. Podia ser a gente boicotando aquela mesa gostosa em família com uma palavrinha que vocês sabem,
Nós sabemos todos aqui falar para desestabilizar o ambiente. Podíamos ser nós. Na medida em que a gente se conhece, conhece-te a ti mesmo. Na medida em que a gente se olha para dentro da gente, a gente se torna pessoas capazes, sensíveis, para manifestar perdão para aqueles que nos magoam. Como perdoar como Jesus, meu irmão? Eu queria te convidar nessa noite a fazer essa oração, fazer dessa palavra de Jesus a tua oração. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quero te convidar a curvar sua cabeça nessa noite, em silêncio. Orar como Jesus orou. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quem que te feriu? Quem você precisa perdoar? Qual é o nome da pessoa que está fazendo você viver nesse oceano de mágoa, de rancor, de ressentimento? Qual é o nome da pessoa que está te consumindo? Qual o nome da pessoa que está fazendo você viver no ódio, no desejo de vingança? Quem é, o que fez a pessoa para você estar mergulhado no ressentimento, nessa dor, nessa mágoa que não sara? Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Reflete seriamente sobre isso. E ore a Deus na sua alma, no seu coração. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. 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 Pai querido, Pai amado, eu quero pedir, Senhor, por todos nós aqui nessa noite. Senhor, nos ensina a perdoar como o Senhor perdoa. Deus e Pai querido, nos ensina, Pai, a termos o Senhor como nosso exemplo. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Pai, a percebermos o Pai misericordioso que o Senhor é. Senhor, nos ensina, Deus, a termos a sensibilidade para com o outro. Percebermos que o outro, ele é humano. E a percebermos também a nossa humanidade. Que nós estamos numa caminhada de amadurecimento, de crescimento. Deus, em nome de Jesus, que as palavras de Jesus dizendo, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, que Teu Espírito, Pai, as use nessa noite, para transformar a nossa lógica, para transformar a nossa mente, para transformar o nosso coração. E de maneira concreta, virmos a perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram, aqueles que nos prejudicaram, aqueles que nos violentaram, aqueles que querem o nosso mal. Deus, ensina-nos a perdoar como Teu Filho perdoa. Eu peço por mim, peço por toda a igreja, porque nós queremos, Pai, ser Teus discípulos. E a gente sabe, Deus, que sem perdão, sem perdoar, a gente não vai poder Te seguir, Deus. Nos ensina isso nessa noite, nos muda, nos transforma, que a gente possa orar. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem